Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD em Síntese, transmitido ao vivo diretamente do Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu quero também saudar com a paz do Senhor a todos os superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró e região e louvar a Deus por mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Hoje é o primeiro domingo do segundo trimestre de 2021. Nós vamos estudar, a partir de hoje, uma nova revista da Escola Bíblica Dominical, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, uma revista, lições bíblicas deste trimestre, que tem como tema geral, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então este é o assunto que nós vamos estudar neste trimestre a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Nós vamos, na lição de hoje, ter uma lição introdutória a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Depois nós vamos, no próximo domingo, falar sobre o propósito dos dons espirituais e, a partir da lição 3, nós vamos estudar as listas de dons espirituais que nós temos na Bíblia. Vamos estudar os dons de revelação, os dons de poder, os dons de elocução. Depois, a partir da lição 6, vamos estudar os 5 dons ministeriais de Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E depois vamos estudar presbítero, bispo, ancião, o diaconato e a multiforme sabedoria de Deus. Convidamos a todos vocês para nos acompanhar neste trimestre na Escola Bíblica Dominical e participar da EBD na sua congregação. Nós temos já na livraria missionária aqui em Mossoró as revistas novas da Escola Bíblica Dominical. Procure a livraria missionária para adquirir a sua revista da Escola Dominical. E para aqueles que quiserem se aprofundar mais nesse tema, eu trago aqui uma recomendação de 2 livros nossos que nós publicamos pela editora Reflexão e estão disponíveis à venda pela internet, na Amazon e também no site da editora Reflexão ou diretamente também comigo. O primeiro é sobre os dons espirituais. Neste livro eu falo sobre cada um dos 9 dons espirituais listados em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 6 a 8, e nesse outro livro eu falo sobre os dons ministeriais, livro também publicado pela editora Reflexão, que também está disponível para compra na internet. Então, nesse livro, nós falamos sobre os dons ministeriais de serviço, de liderança e assim por diante. Então, são 2 indicações bibliográficas que os irmãos podem estar usando para se aprofundar mais neste assunto, evidentemente, além da revista da Escola Bíblica Dominical, do livro do trimestre e da Bíblia Sagrada, que é a nossa principal fonte de consulta. Meus irmãos, hoje na lição de número 1, a lição tem como título E deu dons aos homens. A lição número 1, que é a lição de hoje, nós vamos estudar esta lição que tem como título E deu dons aos homens. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios 4:8, que diz assim: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, Cristo deu dons aos homens. A verdade prática da nossa lição diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Meus amados irmãos, é importante a gente entender a missão da igreja aqui na terra. A nossa missão aqui na terra é a de dar continuidade à missão de Deus em Cristo de resgatar toda a humanidade. Jesus, ele veio ao mundo há mais ou menos pouco mais de 2000 anos atrás, e ele veio iniciou seu ministério terreno, já concluiu com a sua ascensão aos céus, voltou para o céu, está exercendo o seu ministério celestial como sumo sacerdote à direita do Pai,
intercedendo por nós, e ele comissionou a sua igreja para dar continuidade à sua missão. Jesus, depois que ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, assim como o Pai enviou Jesus para realizar uma missão aqui na terra, Jesus também, após ressuscitar e prestes a voltar para o céu, disse que assim como o Pai tinha enviado ele, ele também estava enviando a igreja. E ele não enviou a igreja de qualquer jeito, ele não enviou a igreja de qualquer maneira. O próprio Cristo, quando realizou o seu ministério terreno, ele também não realizou de qualquer maneira. Ele realizou sob o poder e a unção do Espírito Santo. Jesus, ele chegou na sinagoga de Nazaré, abriu o livro do profeta Isaías e disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, para pregar a liberdade, apregoar a liberdade aos cativos e assim por diante. E Jesus realizou a sua missão no poder e na unção do Espírito Santo. E ele, a respeito disso, o apóstolo Pedro também falou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus não fez a obra de Deus de qualquer maneira, mas ele recebeu do Pai o poder e a unção do Espírito Santo para realizar a sua obra. Da mesma forma, nós como igreja, que estamos dando continuidade à missão de Deus aqui na terra, também precisamos da unção e do poder do Espírito Santo na nossa vida. Temos a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura, temos a responsabilidade de ir por todas as nações fazendo discípulos e ensinando as coisas que Jesus tem mandado, e temos o dever de andar fazendo bem, praticando a bondade, assim como Cristo também fez e curando todos os oprimidos do diabo. Mas, meus irmãos, para cumprir esta tão nobre tarefa, para cumprir esta tão grande missão, nós não podemos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não podemos fazer sem o auxílio de Deus, sem o auxílio sobrenatural do Espírito Santo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós, como igreja, precisamos da ajuda de Deus, da graça de Deus, de ferramentas de Deus para poder fazer a obra do Senhor. Precisamos de capacitações divinas para realizar o serviço cristão. Precisamos da ajuda do Altíssimo. E Deus, irmãos, Ele colocou à disposição da igreja vários dons, vários talentos, várias ferramentas à nossa disposição para que a gente cumpra a missão que Deus nos confiou, para que a gente faça a obra de Deus com mais eficiência. Então são muitos dons, são muitos talentos que Deus colocou à nossa disposição. A Bíblia ela fala de algumas listas de dons espirituais, dons ministeriais, temos listas de dons em 1 Coríntios capítulo 12, em Romanos capítulo 12, temos também Efésios capítulo 4, versículo 11, mas essas listas não são exaustivas. A quantidade de dons, a variedade de dons à disposição da igreja são tantos quantos aqueles que a igreja precisar para fazer a obra de Deus. Então Deus, irmãos, está diariamente equipando a sua igreja. Deus está diariamente capacitando o seu povo para fazer a obra de Deus com mais eficiência. Capítulo 12 de 1 aos Coríntios, versículos 4 a 6, a Bíblia diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então a palavra-chave aqui, irmãos,
é a palavra diversidade. Diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. E a gente vê aqui que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo participam da concessão dos dons espirituais e ministeriais. A Trindade Santa, ela opera na vida da igreja, comunicando a nós, repartindo conosco essa diversidade de dons. Dons são dádivas, dons são presentes, dons são dádivas de Deus para nós, sem merecimento, pela graça do Senhor. Então, os dons espirituais e ministeriais, como a própria palavra diz, são dons, eles não são recebidos por merecimento. Os dons espirituais e ministeriais, eles não são atestados de superioridade, de que temos uma espiritualidade maior, porque somos mais crentes do que outros. Não é assim, não é por merecimento, mas é por graça de Deus. Então são dons da graça do Senhor. Dons, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios. Ministérios aqui significa serviços. Essa palavra ministério no Novo Testamento, ela significa serviço, servir, ou seja, há muitas maneiras de o crente servir na obra de Deus. De muitas formas, os membros da igreja servem a igreja aos homens, servem ao reino de Deus. Então podemos servir de diversas formas, podemos servir de diversas maneiras. E há diversidade de operações. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, meus irmãos, a palavra-chave aqui é diversidade. Deus opera de muitas maneiras. Nós não podemos achar, supervalorizar um dom em detrimento de outro. Nós não podemos achar que só quem tem dom espiritual e ministerial é algumas pessoas. E nem sempre, irmãos, os cargos ou funções ministeriais na igreja, nem sempre correspondem aos dons ministeriais, nem sempre correspondem aos dons espirituais. Os cargos na igreja são denominações, são funções que a organização da igreja atribui para a melhor condução da obra do Senhor. Por isso que há necessidade da gente fazer uma distinção entre dom, entre ministério e cargo. Então, tem pessoas que têm determinado cargo na igreja, mas não tem ministério que recebeu do Senhor. Como também tem pessoas que receberam o ministério do Senhor, receberam um dom espiritual ou ministerial do Senhor, mas não tem aquele cargo na igreja. Não importa, o importante é a gente buscar e receber de Deus os dons espirituais e ministeriais, porque são capacitações de Deus na igreja, na vida da igreja, no meio do povo de Deus, para que a gente faça a obra de Deus com mais eficiência. Então, esses dons que Deus capacitou a igreja, podemos, de um modo geral, classificá-los como dons ministeriais e dons espirituais. Os dons ministeriais, essa palavra ministerial vem de ministério, e como eu já falei, o sentido da Bíblia de ministério é o de servir, são dons de serviço. Nós servimos a Deus e aos homens através desses dons ministeriais. E Pedro falou em 1 Pedro 4:10, Pedro falou assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então observe aqui que ele diz: cada um administre aos outros. Aqui administrar está no sentido de servir aos outros. Então cada um sirva aos outros com o dom como o recebeu, com o dom que recebeu do Senhor. Então, meus irmãos, os dons espirituais e ministeriais, elas não são divisas, estrelas para botar no braço, no peito. Os dons espirituais e ministeriais não são medalhas ou condecorações do crente
para enfeitar aquele crente ali, para dizer que aquele crente está mais perto de Deus, é mais santo do que todo mundo e é mais poderoso do que os outros. Não é nada disso. Deus não dá dom para ninguém ostentar. Deus não dá dom para ninguém ostentar. Deus dá dom para que a gente sirva aos outros. O objetivo dos dons é para que a gente faça a obra de Deus com mais eficiência. Se a gente não usar os dons que Deus nos deu para servir a Deus e aos homens, a gente está errado. Então, cada um administre aos outros, não é a si mesmo. Não é um autosserviço. Os dons não é para benefício próprio, mas é para beneficiar os outros. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O despenseiro é aquele que toma de conta da despensa. É o mordomo, é aquele que vai lá na despensa de Deus e pega lá o alimento para servir na mesa. Então nós, Igreja do Senhor, crentes em Jesus Cristo, temos que ser bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta no nosso meio de muitas formas, de muitas maneiras, de diferentes formas. Por isso que a gente leu aqui em 1 Coríntios 12, que há diversidade de operações, diversidade de dons, diversidade de ministérios. As necessidades da igreja e do mundo são muitas, são múltiplas. E da mesma forma, os dons, as dádivas de Deus, as capacitações divinas para a igreja também são variadas. Então, os dons ministeriais são dons residentes na pessoa. Os dons ministeriais, são capacitações divinas para que a gente sirva a Deus e aos homens. E essas capacidades, elas são mais residentes no crente. Elas ocorrem de uma forma contínua, de uma forma perene, de uma forma crônica e não aguda, e não temporária. Então são dons ministeriais, são dons mais residentes na vida da pessoa que é crente, da vida do servo e da serva de Deus. Esses dons ministeriais, que são mais permanentes e residentes no crente, podem ser classificados em dois grandes grupos, que são os dons ministeriais de liderança e os dons ministeriais de serviço. Dons ministeriais de liderança e dons ministeriais de serviço. Esses dons ministeriais de liderança, aqui, irmãos, o sentido é de liderança servidora. Não é dom ministerial de liderança apenas no sentido de que a pessoa vai estar no pedestal maior, recebendo honras dos outros. Não, senhor, é uma liderança servidora. Então, Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia é clara em dizer que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, esses 5 dons ministeriais de liderança, de Efésios 4 e 11, são homens-dons. Os próprios homens aqui, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles são os próprios dons que Cristo dá à igreja, que Jesus dá à igreja. Jesus subiu ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo, ou seja, Cristo, o próprio Cristo, ele deu uns para apóstolos. Então, Jesus, ele deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, para que a gente possa crescer espiritualmente. Então, ao longo deste trimestre, vamos estudar esses 5 dons ministeriais de liderança: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Lembrando sempre que é uma liderança servidora. É uma liderança servidora, não é uma liderança opressora, não é uma liderança ditadora, não é uma liderança ostentadora, mas é uma liderança servidora. São homens que Deus chamou para servir
a igreja. E quando a gente fala dons ministeriais de liderança, também tem a conotação de que são esses homens que lideram o governo eclesiástico, lideram o governo da igreja, né? Então, eles têm essa missão, né, da administração eclesiástica também. Outro grupo de dons são os dons ministeriais de serviço. Os dons ministeriais de serviço são dons e capacitações que Deus reparte à igreja, aos membros da igreja, com o objetivo de servir a Deus e aos homens. Nós podemos ver isso em Romanos, no capítulo 12, versículos 6 a 8, como também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Romanos 12, 6 a 8 diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, observe, irmãos, diferentes dons, então tem muitos dons diferentes uns dos outros, de várias maneiras, diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Observe que os dons não são por merecimento, são dádivas, são graças, dádivas graciosas de Deus que nos é dada. Não são recompensas, mas são dádivas de Deus. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, meus irmãos, são dons ministeriais, né, de serviço, para servirmos a Deus e aos homens. Em 1 Coríntios 12, 28, Paulo disse: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores ou mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então são vários dons ministeriais de serviço. O primeiro que Paulo lista lá em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, é o dom de servir. Na tradução Almeida Revista e Corrigida, fala ministério. Se é ministério, seja em ministrar. Essa palavra ministério não é a melhor tradução da palavra grega que traz aqui na Bíblia, no original do Novo Testamento. A tradução mais adequada é servir. Então o sentido aqui é: se o seu dom é servir, então sirva. Servir aqui é diáconos, é a diaconia, fala da diaconia, né? Fala do serviço de homens e mulheres de Deus que podem servir a igreja de diferentes maneiras, de diferentes formas. Depois do dom de servir ou a diaconia, fala do dom de ensinar. O dom de ensinar refere-se à prática docente. O professor da escola bíblica dominical, por exemplo, é uma pessoa, né, que tem o dom de ensinar. O dom de ensinar a palavra de Deus, e é fundamental o ministério dessas pessoas, porque Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas como a gente vai fazer discípulos, Senhor? E aí o próprio Jesus, ele diz lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, ele diz como é que se faz discípulo de todas as nações. Como é? Ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então é ensinando, a prática docente. E diz o texto bíblico: se o seu dom é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Outros são usados por Deus no dom de exortar. Exortar aqui, irmãos, não é admoestar. Há uma confusão muito grande na cabeça de muitos irmãos sobre essa palavra exortar. Para muitos, essa palavra exortar significa admoestar, repreender, chamar atenção, dar carão nos outros. Não tem nada a ver com isso. Às vezes, as pessoas veem um pastor, um pregador, um irmão, uma irmã, admoestando o outro, chamando a atenção de outro, até puxando a orelha do outro, assim, puxar a orelha no bom sentido, viu, irmãos? Não é literal, não.
e aí diz, o irmão está exortando a igreja, o irmão está exortando os outros. Então isso não é exortar. Exortar não é o pau sentar, viu? Exortar significa encorajar. Exortar significa animar. Então tem pessoas, irmãos, que têm esse dom de Deus. Tem pessoas que têm essa facilidade de encorajar as outras, de animar as outras. Isso é muito importante. Às vezes a gente nem reconhece, nem sabe quantas irmãs, quantos irmãos na igreja têm essa habilidade de Deus, têm essa capacidade que recebeu de Deus para animar os outros, para poder inspirar fé nas pessoas, para poder, irmãos, encorajar as outras pessoas. Isso é fundamental para a edificação da igreja. Que Deus levante muitos irmãos e irmãs na igreja com este dom de animar, de encorajar, de exortar. Porque gente, irmãos, para botar para baixo já tem muito. Gente, irmãos, para fazer crítica destrutiva já tem demais. O diabo já está usando muita gente aí para botar as pessoas para baixo, para oprimir as pessoas. Que Deus levante homens e mulheres na igreja para animar, para aconselhar, para encorajar o povo de Deus. Existe também o dom de contribuir ou repartir. Todos os crentes têm a responsabilidade de contribuir com a obra de Deus, com os seus dízimos e ofertas, as contribuições regulares, normais que se esperam, que se espera de todo crente. Então todo crente tem essa responsabilidade de contribuir para a obra de Deus, de repartir com aqueles que necessitam, com aqueles que precisam. Isso é a manifestação da virtude do fruto do Espírito, é chamada de bondade, quando a gente reparte com aquele que precisa, com aquele que tem necessidade. É quando a gente contribui com dízimos e ofertas para a obra de Deus, manifestamos gratidão a Deus por tudo quanto Ele nos deu, como também nós cumprimos a nossa responsabilidade por esta obra. Todo mundo tem essa prática, vamos dizer assim, cotidiana, pelo menos é para ter. Agora, irmãos, tem irmãos e irmãs que são mais generosos ainda. Tem irmãos e irmãos que têm muito mais facilidade do que a maioria dos outros para contribuir, para dar, para ajudar as pessoas. Então Deus é tão bom, irmãos, que capacita pessoas com uma graça maior, com uma capacidade maior de se doar, de contribuir, de repartir com os outros. Isso é uma bênção muito grande, porque se por um lado tem muitos irmãos, muitas pessoas que são mão fechada, que não contribuem para nada, e alguns chegam até a ser avarentos, mas por outro lado, irmãos, Deus é tão bom que levanta pessoas, pessoas abnegadas, pessoas altruístas, que não pensam apenas em si mesmas, mas também pensam na necessidade dos outros, que leva muito a sério a que a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. Então, tem pessoas que têm uma habilidade, uma capacidade maior para se desprender e se doar e contribuir e repartir com os outros. Existe também o dom ministerial de serviço chamado de presidir ou liderar. Presidir aqui, irmãos, o dom de presidir não significa de ser pastor presidente, não é isso. Presidir aqui é no sentido de liderar, inclusive a melhor tradução seria liderar, o dom de liderar. E louvamos a Deus, irmãos, porque Deus tem levantado na igreja homens e mulheres para liderarem o povo de Deus. Existe na igreja homens e mulheres atuando nos mais diferentes departamentos da igreja, liderando conjuntos, liderando jovens, liderando adolescentes, liderando crianças, liderando obreiros, liderando a igreja. É o dom de liderar, o dom de presidir. Então tem pessoas que são líderes. Líderes são aqueles que têm poder de influência sobre outros.
líderes são aqueles que têm essa habilidade, né, de ter seguidores, de influenciar pessoas. E aqui, irmãos, influenciar pessoas para o bem, influenciar pessoas para os propósitos de Deus. Então, dom de liderar, dom de presidir, dom de exercer misericórdia e de socorrer. Olha aí, irmãos, como é interessante. Todo crente tem que ser uma pessoa misericordiosa. Todo crente tem que ter essa predisposição para socorrer os outros nas suas necessidades. Todo crente tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. A Bíblia diz não somente alegrai-vos com os que se alegram, mas a Bíblia também diz chorai com os que choram. Chorar com os que choram. Então o crente, irmãos, tem que ter empatia. O crente não pode ser indiferente. O crente não pode ser insensível ou indiferente ao sofrimento dos outros. Então ele tem que ter essa capacidade de exercer misericórdia e de socorrer aqueles necessitados. Mas, irmãos, o Espírito Santo capacita a sua igreja e levanta homens e mulheres com uma graça extraordinária, com uma capacidade maior ainda para este serviço, para este ministério de exercer misericórdia e socorrer aqueles que precisam. Existe também o dom de governar ou administrar. Aquele que governa, ou seja, aquele que administra. A igreja, irmãos, ela não é somente um corpo místico espiritual, o corpo de Cristo, mas também a igreja é uma organização religiosa, é o corpo visível. Então a igreja, ela tem uma organização eclesiástica. A igreja, ela precisa se organizar, para poder fazer a obra de Deus com mais eficiência. Então a obra de Deus, ela envolve também o trabalho com as pessoas, com os recursos humanos, com os recursos materiais. Ela envolve toda uma habilidade de administração, de governança, para poder as coisas funcionarem. A máquina administrativa da igreja precisa funcionar adequadamente para poder contribuir, aleluia, para poder ajudar a igreja no cumprimento da sua missão que Deus a confiou. Então, tem pessoas que têm essa habilidade de administrar, de governar, e assim elas atuam para fazer a obra de Deus. Então, meus irmãos, são os dons ministeriais de liderança e serviço, são dons residentes nas pessoas. As pessoas que receberam esses dons, elas praticam esses dons ministeriais no dia que quer, na hora que quer, porque são dons mais residentes nas pessoas. Nós não vamos entrar aqui nos dons ministeriais de liderança, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, porque vamos estudar todos esses dons nas lições seguintes. Cada domingo vamos estudar um desses dons ministeriais de liderança de Efésios 4:11. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para os dons espirituais. Os dons espirituais listados em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10. Eu vou ler aqui para os irmãos, 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, irmãos, o que é que nós chamamos de dons espirituais? E acerca deles, Paulo disse, 1 Coríntios 12, 1, acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Ignorante é aquele que não tem conhecimento, ignorante é aquele que não sabe das coisas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 1, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento. Eu quero que vocês saibam direitinho a respeito dos dons espirituais. E é exatamente isso que nós estamos fazendo neste trimestre da escola dominical, estudando, aprendendo e procurando saber acerca dos dons espirituais. E uma das primeiras coisas que devemos aprender, irmãos, a respeito dos 9 dons espirituais,
é que eles são manifestações do Espírito Santo em crentes. Manifestações do Espírito Santo em crentes. Os 9 dons espirituais listados em 1 Coríntios 12, eles diferem dos dons ministeriais de liderança e de serviço que nós acabamos de falar. Por quê? Porque enquanto os dons ministeriais de liderança e de serviço são dons residentes, perenes e constantes na vida da pessoa, né, que ela usa esse dom no dia e na hora que quer, e são dons, né, permanentes na vida da pessoa. Já por outro lado, os 9 dons espirituais não são assim. Os 9 dons espirituais, eles não são dons residentes, perenes na vida das pessoas. As pessoas não podem, né, dizer ou prever que daqui a tantas horas, tantos dias, em tal lugar, eu vou ser usado em profecia, eu vou ser usado nos dons de curas. Não pode. Porque esses 9 dons espirituais são manifestações do Espírito Santo em crentes. Se por um lado a gente pode dizer que tem o dom de ensinar, eu tenho o dom de servir, né, porque ele é um dom permanente, perene na nossa vida, a gente não deve dizer, eu tenho o dom de variedade de línguas, eu tenho o dom de profecia, eu tenho os dons de curar. É melhor a gente dizer, de vez em quando Deus me usa em profecia, de vez em quando, né, ou com certa frequência, ou com muita frequência, Deus me usa no dom de variedade de línguas. Então, nós somos usados por Deus em cada um dos 9 dons espirituais. Então, Paulo deixa claro em 1 Coríntios 12, 7, que são manifestações do Espírito Santo em crentes. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação dos 9 dons espirituais, eles não são para a ostentação do crente, mas é para o que for útil. Não é para o crente se mostrar, mas é para uma finalidade, tem uma utilidade. E aí, Paulo lista os 9 dons espirituais dizendo, porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, é o Espírito Santo que administra, quem reparte e quem doa, né, esses dons espirituais, porque são manifestações do Espírito Santo em crentes. Então, o Espírito Santo, ele nos usa, irmãos, no dom que for necessário, no dom que ele quiser, no dom que ele quiser. Então, a Bíblia, ela aconselha o crente buscar os dons espirituais. A Bíblia diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais. Porque só tem capacidade, irmãos, de ser usado nos dons espirituais quem ama, quem tem o amor. O amor é a maior das virtudes. Ser usado por Deus em um ou outro dom espiritual, irmãos, isso não é uma virtude, é uma dádiva, é um presente de Deus na nossa vida para servir aos outros, Então, é o Espírito Santo, irmãos, que comanda isso. Nós não podemos, irmãos, marcar dia e hora para dar profecia para ninguém. Nós não podemos marcar pessoas, não, eu profetizo no dia que eu quiser, na hora que eu quiser, profetiza aí, irmão, fale aí, não sei o quê. Não, irmãos, profecia, como os demais 9 dons espirituais, são manifestações do Espírito Santo em crentes, são manifestações esporádicas, momentâneas, imprevisíveis. A gente não sabe, não pode prever, em tal dia, tal lugar, tal pessoa vai ser usada por Deus num dom espiritual para fulano de tal. Ninguém pode prever.
porque isso está no controle do Espírito Santo. Então, esses 9 dons espirituais são uma categoria especial de dons, chamadas de manifestação do Espírito Santo em crentes. Nós não podemos, irmãos, usar dons espirituais de qualquer maneira, de qualquer forma. Esses 9 dons espirituais, eles podem ser classificados em 3 grupos ou 3 classes, ou seja, dons de revelação, dons de poder, dons de revelação, dons de poder e dons de alocução ou dons de elocução. Os dons de revelação, eles manifestam a sabedoria e o conhecimento de Deus. Os dons de poder revelam, manifestam a onipotência de Deus. E os dons de elocução ou dons de alocução, irmãos, são dons que se manifestam por meio da fala, por meio da linguagem. Então, os dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. São manifestações do Espírito Santo em crentes que revelam o oculto, revelam o escondido, e faz com que a gente profira uma palavra que traz conhecimento, sabedoria ou discernimento. Os dons de poder são o dom da fé, os dons de curas, no plural mesmo que está no original, dons de curas, porque do mesmo jeito que existe enfermidade de todo tipo, existe também dons de cura de todo tipo. Dons de curas, operações de milagres ou operações de maravilhas. Então são dons que manifestam o poder de Deus. E os dons de elocução ou alocução são os dons de variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. São dons que se manifestam por meio da linguagem. Nós não vamos entrar em detalhes em cada um desses 9 dons espirituais, porque eles serão objetos de estudo das próximas lições que nós vamos estudar neste trimestre. Então, meus amados irmãos, este trimestre, ele promete muito, tem muitas coisas interessantes para a gente estudar, para a gente aprender a respeito dos dons ministeriais e espirituais, que são capacitações divinas que Deus dispensou à igreja, que Deus dá à igreja para que a gente faça a obra de Deus com mais eficiência. E a palavra-chave aqui é diversidade. Deus opera, irmãos, de muitas maneiras. A multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus, ela é manifestada no meio do seu povo de diferentes maneiras. Então, há diferentes dons, há diferentes ministérios, há diferentes operações. Ah, pastor, mas eu nunca vi Deus operar desse jeito. Para mim, eu achava que Deus só operava dessa maneira. Irmãos, nenhum de nós conhece todas as formas de Deus trabalhar. Deus trabalha da maneira que Ele achar melhor e mais conveniente e mais adequada ao propósito dEle e à edificação da igreja. Então, vamos deixar Deus trabalhar. Vamos nos colocar na dispensação de Deus para que Deus use a cada um de nós. Nós não podemos, irmãos, querer ensinar a Deus trabalhar. Nós não podemos ensinar metodologia de atuação de Deus aqui na terra. Vamos estar apenas na presença de Deus, se colocar nas mãos do Senhor, e Ele vai usar a mim e a você, meus irmãos, da forma como Ele quiser. Uma coisa muito importante nesses dons, irmãos, é a gente usar os dons que Deus nos deu, para edificação da igreja. Não vamos fazer como a igreja de Corinto. Lá em Corinto estava tendo uma supervalorização dos dons de profecia e de variedade de línguas. Então, o dom de profecia e o dom de línguas estava sendo usado de forma abusiva na igreja, tirando a ordem do culto, fazendo com que os cultos não tivessem mais decência e ordem. E estava havendo, irmãos, as pessoas que estavam usando o dom de línguas e o dom de profecia de forma abusiva, elas se achavam mais espirituais do que as outras. Não estavam preocupadas na edificação da igreja, mas apenas em sua ostentação. Elas queriam aparecer.
E por isso que Paulo falou, entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo falou no capítulo 13, o capítulo do amor. E ele disse, irmãos, que se eu tivesse todos os dons, se a pessoa tiver todos os dons, ainda que fale em línguas, ainda que profetize, mas se não tiver amor, isso não vale de nada. Por isso que ele disse, segui o amor e procurai ou buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque aquele que profetiza edifica a igreja. Então ele tem uma preocupação muito grande de ensinar aqui na palavra de Deus, em 1 Coríntios 14, sobre essa função de edificar a igreja. Os dons é para servir aos outros, é para servir a igreja, é para servir a Deus e aos homens, é para servir as pessoas e não um autosserviço. Que Deus abençoe você, que Deus ajude sua família, compre a sua revista da escola dominical, procure estudar mais sobre esse tema, se aprofunde. Então quem quiser ler mais sobre esses assuntos, nós temos os nossos 2 livros que publicamos a respeito dos dons espirituais e também o outro a respeito dos dons ministeriais. Você pode adquirir essas literaturas, leia a palavra de Deus e busque de Deus os dons espirituais e ministeriais para que sirvamos à igreja do Senhor e aos homens, sirvamos ao reino de Deus para a glória do nome do Senhor. Oremos a Deus neste instante, vamos agradecer ao Senhor pela realização de mais uma escola bíblica dominical e nesta oportunidade vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, pelos irmãos que foram acometidos de Covid, que estão nos hospitais, outros que estão se recuperando em casa. Vamos orar para que Deus dê vitória, para que Deus dê saúde. Vamos orar para que Deus proteja e guarde a sua igreja, o seu povo nesta pandemia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ter cuidado, vamos ter prudência, vamos adotar as medidas profiláticas necessárias, vamos adotar os protocolos de biossegurança para evitar, para diminuir o máximo possível as chances de contaminação, mas não vamos ter fobia. Não vamos exagerar, para que a gente não caia no outro extremo, do medo, da fobia, e assim a gente fique adoecido emocionalmente. Então vamos ter equilíbrio, não vamos ser irresponsáveis, mas também não vamos exagerar para o outro lado, porque senão a gente vai adoecer. Deus sempre preza pelo equilíbrio, e é no equilíbrio, irmãos, fazendo a nossa parte e Deus fazendo a parte dele, assim a gente vai caminhando, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós vamos orar agora neste momento por esses pedidos. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pelo Senhor ter nos guardado até aqui. Obrigado pelo privilégio de ministrar a Tua palavra por meio do sistema de comunicação. Abençoe os irmãos, as irmãs, os ouvintes da Rádio Libertador, FM 96.3. Abençoe os ouvintes, meu Deus, os telespectadores da TV AD, os internautas que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Meu Deus, meu Pai, ajude e abençoe a todos, ó Deus. Abençoe a nossa escola dominical na nossa cidade e região, os professores de escola dominical, os superintendentes, os dirigentes de congregação. Meu Deus, tem misericórdia e nos ajude, ó Pai. Toma de conta do teu povo, guarda-nos de todo mal, guarda-nos de todo perigo. Tem misericórdia daqueles irmãos que estão enfermos, ajude eles, ó Pai. Repreende esta enfermidade, repreende esta pandemia. Meu Deus, tem misericórdia dos irmãos que estão hospitalizados, dai saúde a eles, restaura a saúde dos teus filhos. Meu Deus, meu Pai, a última palavra é a tua, Senhor. Só tu tens a última palavra. Tu és um Deus de milagre, tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Tu és o Deus que muda a situação. Meu Pai, meu Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em Ti nós confiamos, em Ti nós nos refugiamos, ó Pai, debaixo da Tua proteção, porque cremos, ó Deus,
que o Senhor cuida do teu povo. Fica conosco e abençoe-nos em continuação toda a programação, meu Deus, deste dia na tua igreja. É o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Meu irmão, não desliga o seu rádio, porque já já vai começar mais uma edição do Clamor, de 10 às 12, os irmãos, os pastores vão estar aqui orando, clamando e louvando a Deus. Receba uma bênção apostólica. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, e se Deus quiser, até a próxima oportunidade.